você consegue parar a gravação. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, queria estar com esse ânimo todo aí. É normal, Iago, normal. Não é porque é sabadão, não, hein? Como que foi a semana de vocês? Bem corrida, mas muito boa. Maravilhosamente cheia de trabalho. Aí sim, aí é bom. Aí é gostoso, gente. Acho que tá faltando só a Pamela, que falta. Ela já tá entrando já. Eu me empolguei lá correndo, aí eu atrasei um pouquinho. Só um spoiler, tá? Hoje vocês vão colocar a mão na massa, hein? Aí é bom. Todo mundo tá vendo minha tela, pessoal? Sim. Esperar mais 2 minutinhos a gente começa, tá? A intro agora. Bom dia, pessoal. Bom dia! Bom dia, bom dia. Vou para trás aí, tô na correria aqui do café da Não, manhã. já começar agora também. Ô, Nick, se você quiser fazer uma introdução aí, um overview do que espera hoje aqui, a gente já começa, já fica à vontade. Legal. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí por vocês terem vindo. Sabadão, né? Priscila chegou super animada aí, então esperamos aí que vocês tenham a animação da Priscila, exatamente essa, para a gente começar aqui amanhã. Hoje. Aí você pediu demais, desculpa. Hoje a gente trouxe uma proposta aqui um pouco diferente para vocês, tá? Mão na massa, mas a gente vai começar aqui primeiro com uma pitada de alguns pontos teóricos, tá? E depois a gente vai passar aqui um exercício para vocês. A gente discutiu aí ao longo dessa semana. Esse exercício, ele não é. Vocês vão entender, né? Mas ele não é uma coisa assim, tipo, tão comum. Vai parecer uma coisa, vai parecer o dia a dia, sabe? E a gente quer ali, a gente vai passar exatamente o que a gente espera, tá? Mas hoje vai ser um dia muito especial. Então, vocês vão se dividir, né, em dois e trazer ali uma proposta, a gente vai explicar, tá? A ideia de hoje, o Iago ele vai apresentar. Já tá gravando, não tá, Iago? Já tá, né? Tá Tá, sim. boa. Hoje a gente vai apresentar aqui parte de BI, né, com o Iago. Então, trazer aqui conceitos importantíssimos. Eu falo por mim, assim, porque comecei a minha carreira com esses conceitos de BI. Hoje parece, né, que o termo BI, ele tá defasado, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O BI, o contexto, né, o nome BI, Business Intelligence, ele tá ganhando cada vez mais força, na minha visão. E ele tá mais atual do que nunca, assim, sabe? Conceito, a forma. Ele se adaptou, com certeza, ao Big Data, mas ele se mantém muito atual. Todos os conceitos aí que o Iago vai apresentar para vocês é algo que ainda vai ser realidade por muitos e muitos anos, tá? E depois eu fecho aqui também uma parte, né, alguns conceitos aqui de Data Viz, só para encapsular ali a forma como o Iago está trazendo, né, um contexto mais de back-end, aí eu fecho ali com o front-end da coisa, tá bom? E depois vem a mão na massa, tá? Esperamos aí que seja um dia muito rico para vocês de conteúdo, tirem dúvidas. Aqui mentoria é um bate-papo, tá? Não é só monólogo. E vamos juntos aí, pessoal. Acho que eu travei, né? Voltei. Estão me ouvindo? Sim. Deu uma travada aqui. Bom, pessoal, como o Nick falou ali, né?
Hoje a gente vai revisitar alguns conceitos que talvez ao longo das outras aulas, principalmente da primeira lá que vocês tiveram, vocês vão ver algumas coisas ali similares até. Só que o que vai acontecer? Vai gerar mais clareza agora. Entender em que momento que a gente está, qual casinha a gente está ali dentro do que a gente está falando agora, né? Vai bem de encontro. Quem viu essa semana, acho que anteontem ou ontem, a Pamela mandou uma dúvida no grupo, né? Em que momento acontece tal coisa, né? Então, com o passar da jornada, a gente gerando essa consciência, entendendo esses conceitos, vai ficando mais claro o que é o que, em que momento estamos, né? E como, fazendo só uma acréscimo à fala do Nick, né? Hoje está muito em alta a questão de engenharia de dados, né? Falar de data lake e tudo mais. Mas eu vou fazer um recorte, né? O Nick, ele trabalha ultimamente em grandes empresas. Empresas ali que são, eu falo que é os 5% do mercado, né? Eu, como consultor, eu rodo o Brasilzão aí, do pequeno empresário à multinacional, né? Então, falando de BI, cara, nessas empresas nem BI tem às vezes ainda, o conceito BI, né? Então, por isso que eu falo, não está em desuso, ele é muito útil para diversos negócios, né? E tem muito mercado e espaço ainda para boas implementações. Falta muito profissional com esse tipo de conhecimento, né? Às vezes, eu, o Nick, o Lucas, o André, a nossa rede nossa rede, por exemplo, o LinkedIn, acaba sendo uma bolha, que são vários pares nossos, né, de profissionais. Parece que está todo mundo respirando esse tipo de tecnologia, é comum esses conceitos e termos para todo mundo, mas quando a gente vai ver o mercado, os tomadores de decisão, quem de fato contrata os nossos serviços, quem de fato precisa dos nossos projetos, cara, eles estão anos-luz desatualizados e desinformados. Então tem muita oportunidade, seja para o Iago como empreendedor, seja para o Nick ele como um cara que lidera esses movimentos nas empresas, e vocês como futuros profissionais nesse mercado, cara. Tem muito espaço mesmo para gente boa, tá? Porque carece no mercado. Então, só para gente, expectativas alinhadas ali, vamos para o que interessa aqui, né? Mão na massa, falar. Eu vou pular aqui as apresentações, vocês já sabem quem é a gente, não precisa das formalidades. E vamos começar aqui com a primeira pauta que eu quero trazer aqui para vocês hoje, pessoal. Conceito de Business Intelligence, né? Essa é até uma confusão que tem acontecido no mercado nos últimos anos, né? Principalmente com uma baita sacada da Microsoft, de chamar uma ferramenta deles com o nome do conceito, né? Que quando eles dão um nome lá, Power BI, já faz essa alusão direta ali ao conceito BI, que é o que eu quero discutir aqui, aprofundar, gerar algumas reflexões para vocês, e que muitos profissionais mal informados acabam utilizando da maneira incorreta, até por conta da Microsoft. Eu acredito que eles foram intencionais, né, na escolha desse nome, né, Nick? O que você acha? Cara, muitas pessoas, por incrível que assim, né? É que a gente começou lá atrás, assim, né? Eu comecei em 2016, então algumas coisas para mim ali demorou para fazer sentido, tá? Porque demora, você vai digerindo, assim. Mas o Power BI, né? Eu conheci primeiro o Tableau, aí teve o ClickSense e tudo mais. Aí veio o Power BI, que era uma evolução do Excel, tentando fazer uma concorrência ali com o Tableau e ClickSense, né? E conseguiu, porque a Microsoft colocou muita grana ali. Só que, como a gente viveu a história, né? Isso, não estou falando de muito tempo, estou falando de 10 anos, a gente conseguiu pegar essa sacada do nome, né? Como o Iago falou. Mas eu fico pensando nessa geração nova que está chegando aqui, né? No caso, vocês já tá tendo uma visão diferente, mas o pessoal da faculdade vê lá Power BI e vê o nome BI, já acha que o BI é o Power BI. Não consegue fazer uma dissociação aqui do que é. E dificulta um pouco, porque. E é isso que eu quero desmistificar com para vocês da minha parte aqui, né? Vou colocar BI. Vocês que passaram aqui na nossa mentoria, vocês não vão cometer esse pecado mortal, por favor, tá? Isso aí. Falar que foi os nossos alunos aí e continuar disseminando a mensagem incorreta, né? Então é um pouco do que eu quero trazer para vocês hoje. E assim, só para fechar, acho que o pior disso tudo porque assim, não tem problema nenhum implementar o Power BI, tá? Eu acho que isso é que o Iago vai desmistificar. Mas o problema tá em achar que só o Power BI vai resolver o problema do BI. É aí que mora o problema. É aí que mora a grande questão. Que aí você coloca toda a sua stack, toda a sua transformação lá dentro e acha que aquilo vai resolver.
e aí vira um grande silo de dados, vira, enfim, muito difícil da manutenção. Então, retomando aqui, pessoal, vamos começar. Primeiro conceito hoje do nosso bate-papo. Conceito de fato, o que é o BI, o que é o Business Intelligence, né? Traduzindo em português, inteligência de negócios. Eu sou muito chato nesse aspecto, com os meus alunos, mentorados, nas empresas que eu passo para dar treinamento em company, né? A gente, como profissional de dados, qual que é a porta de entrada para o nosso mercado, né? A gente tem 3 grandes carreiras dentro de dados, certo? Que é o analista de dados, o BI, o analista de dados, o engenheiro de dados e o cientista de dados. Eu digo que são as 3 grandes principais carreiras. Eu tenho sub-carreiras, sub-conceitos, nomenclaturas diferentes, mas no grosso modo é o analista, o engenheiro e o cientista. Então a porta de entrada para quem está como no mundo de negócios, como analista geral de qualquer outra área, a porta de entrada para esse nosso universo é o quê? Um analista de dados. É o caminho mais fácil ali, é o caminho que essa transição para quem não é tech acontece de forma menos, como eu posso dizer, se sente menos ali o peso de não conhecer tanta linguagem de programação. Um pouco, foi o caminho que eu fiz, como eu falei com vocês na aula que eu dei, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu venho da indústria, eu venho dos processos, né? Eu passei por esse processo que eu estou falando com vocês. Mas o que acelerou meu processo, pessoal, foi não focar em ferramenta, tá? Não focar em tecnologia A, B, C ou D. Foi pensar o todo, o negócio. E em pouco tempo nesse universo de dados, porque eu sou uma migração de carreira, eu ganhei muito espaço como empresário, como profissional. Tenho um pouco de relevância dentro do universo de BI, assim, em algumas plataformas como professor, algumas empresas. Isso é bem legal. E por quê, pessoal? Foi pela tecnologia? Eu falo que não. Só detalhe. Foi por entender o que é o BI. Entender mais a fundo ali o que de fato é esse conceito, tá? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, que isso separa os homens dos meninos, tá, pessoal? Então, começando o conteúdo aqui, o que é o BI, pessoal? Esse termo, né? O BI é literalmente esse desenho que vocês estão vendo na tela. É a intersecção dentro dos negócios, dentro de uma empresa, de 3 grandes áreas. Quais são as 3 grandes áreas? Tecnologia da informação, que é a parte tech da coisa, né? Gestão e negócios. Se essas 3 engrenagens não caminharem em conjunto, com sinergia, eu não tenho BI. Se uma delas falharem, eu não tenho BI. Não acontece o BI. Então, muita gente tem feito isso que a gente falou. Fazer um dashboard no Power BI e falar que faz BI, que tem BI no seu negócio. Não. Aquilo necessariamente é o quê, pessoal? Um dashboard. Um dashboard não é BI. O dashboard pode ser o quê? Um produto dentro do universo BI. O que eu quero dizer? Que o Power BI, a ferramenta, é só um pequeno pontinho dentro desse grupo aqui, tecnologia da informação. É uma ferramenta, é um pontinho aqui dentro desse grande grupo. De uma forma um pouco mais explicativa, pessoal, o que é aqui cada área? Quando eu falo de tecnologia da informação, aí vai entrar o Power BI, vai entrar o Tableau, que o Nick é especialista, vai entrar Python, vai entrar RP, vai entrar tudo que envolve tecnologia, que engloba tecnologia. Quando eu falo de gestão, o que eu estou falando, pessoal? Das pessoas envolvidas no processo. Nós, como analistas, profissionais, nossos pares, nossos gestores, uma gestão da empresa orientada a dados, uma gestão data-driven, né? Que tem esse viés, que ter dados no processo, ter uma tomada de decisão assertiva baseada em dados é importante, é o pilar gestão. E, por fim, negócios. O que é negócios, pessoal? Eu saber qual é o segmento minha empresa está inserida, quem são os principais competidores no mercado, quais fatores externos do mercado vão impactar ou não qualquer indicador ou o resultado da minha empresa. Eu falo que o analista de dados, tecnologia, código é só um detalhe. Vocês estão entendendo o que eu quero provocar vocês? O analista de dados, cara, é um cara que tem que ser completo, ele tem que ler jornal, ele tem que entender o que o tarifaço do Trump vai impactar no negócio dele ou não. A guerra lá, Ucrânia e Rússia. Vou de novo, Iago. Eu acho que é. Eu acho que Eu caiu. caí, eu caí, né? Vocês Caiu. pararam em que hora? Vocês pararam em que hora de me ouvir? Tarifaço. Estudar. Ah, beleza. Tarifaço. Então, voltando àquele de raciocínio, eu digo que o analista de dados, cara,
A tecnologia é uma ferramenta A, B, C ou D, é só detalhe. A gente é um profissional que tem que ser completo, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo, né? Não é olhar aqui no micro, né? É olhar o macro, entender fatores internos e externos da empresa. Eu falo isso às vezes em treinamentos que eu dou, e eu já ouvi objeções de alunos falando, cara, mas eu não ganho tipo, para fazer tudo isso, né? Meu salário, né? Aí eu falo, ô mero mortal, você não ganha para tudo isso, mas se você tiver esse nível de entrega, duas uma. Ou você truca a pessoa que te lidera, quer uma promoção, quer o dinheiro, ou aquele ambiente não é para você, vai pro mercado, porque você é foda. E o mercado quer pessoa boa. Falta pessoa, carece de pessoa boa. Mas o infeliz. Ah, desculpa aí, tá? É que eu tô no modo sincerão. Mas o infeliz que me diz isso é porque o cara é limitado, ele tá focado na ferramenta, ele não pensa no todo na carreira dele, né? Porque quando você é um cara bom, você é um profissional que você se garante, sabe da sua entrega, conhece? Cara, se aquele lugar não tá para você, o mercado vai te querer. Porque as empresas boas, eles não querem profissionais desempregados. Ele quer tirar bons talentos para compor com o melhor time dele da forma. Em tecnologia é isso, pessoal. Eu não quero um cara esteja desempregado para compor meu time tech. Eu quero um cara que vai resolver um problema meu. E às vezes esse cara às vezes está o quê? Empregado. Eu tenho que fazer uma proposta melhor para ele para trazer ele para compor meu time. Então, voltando aqui para a linha de raciocínio, né? Desculpa aí o modo sincerão. O BI é isso, tá, pessoal? Daqui para frente, eu não quero ouvir que BI é um dashboard, que BI é simplesmente uma telinha bonita. Porque eu posso ter BI, um processo de BI bem estruturado numa empresa e não ter um dashboard dentro da empresa. Vocês entenderam essa analogia? E eu posso ter um processo Sim, de ficou BI claro. ponta a ponta dentro da minha empresa e não ter um dashboard lá dentro. Porque no final do dia, o que é o BI? É o apoio à tomada de decisão no negócio. Aí o produto final na ponta para apoiar a decisão pode ser sim um dashboard. Aí é top, melhor dos mundos. Mas não necessariamente precisa. Tá claro? Aí a Então, planilha reina, né, Iago? planilha, cara, se você tiver um negócio que imputa lá o cálculo que você precisa lá na sua tela, um número, um big number, e você tomou uma decisão no seu negócio estratégica com clareza, baseado no número, isso é BI. É que o melhor Entendi. dos mundos é óbvio, né? Se eu tiver as telas visuais ali, cara, é a melhor dos mundos para gestão. Só que eu tenho empresas que tem um monte de tela, só que não tem BI, não tem um processo. A engrenagem que eu tô falando aqui, que são as três grandes áreas, não tá funcionando em sinergia. Só tem um entregador de tela lá na ponta que não agrega valor para o negócio. O melhor dos mundos é o processo inteiro tá funcionando e sim, eu tenho produtos, dashboards entregues lá na ponta. Top. Só que, cara, é difícil a gente ter o processo de excelência no ponta a ponta. Eu vou trazer para vocês um exemplo. Ano retrasado, um ex-gestor meu fez uma mentoria de Power BI comigo aqui no escritório. Ele trouxe ele e outros executivos para falar de BI e da ferramenta Power BI, né? O objetivo deles era o quê? Aprender a ferramenta não para desenvolver, para tirar mais do time deles, né? Para aprender, construir e pedir melhor com o time, certo? É um treinamento voltado para gestor. E esse diretor meu ficou 6 anos como diretor de planta de uma indústria, grande indústria nos Estados Unidos. E ele me trouxe um case muito bacana. O que foi esse case, pessoal? Ele foi fazer benchmark em duas matrizes da empresa dele, uma no Japão e uma na Alemanha. Do mesmo produto, mesmo serviço, só que escolas diferentes. Mercado asiático e mercado europeu, certo? Ele foi na planta da Alemanha, ele falou que tinha pouquíssimos produtores, operadores na linha de produção, a planta muito automatizada, os gestores das salas lá com iPad para cima e para baixo, tudo no comando ali, telas e dashboards, e essa planta tinha um resultado ok, era um resultado bom. Dito isso, ele foi também fazer um benchmark na planta do Japão, certo? Na planta do Japão, ele falou, cara, por incrível que pareça, era muito mais analógico, muita lousas nos setores, os operadores hora a hora apagando informação, atualizando ali o que está acontecendo na linha de produção. Só que o processo dessa empresa e o resultado da planta do Japão era infinitamente melhor do que a da Alemanha e, consequentemente, a dos Estados Unidos também. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, que o processo na planta do Japão, essas três grandes frentes aqui que eu estou falando, tinha sinergia no processo. Acontecia gestão de pessoas orientada à tomada de decisão em dados, os negócios eram. Houve outra queda. Caiu?
Eu caí de novo, né? Caiu, mas voltou. Sim. Deu uma Tá, falhinha, certo. agora voltou. Então, na planta do Japão, o que eu quero dizer? Que o processo, essa metodologia que eu tô falando, de fato funcionava. E não necessariamente era muito tecnológico na ponta, as entregáveis, os dashboards, né? Então, eu acho bem interessante esse case, que no final do dia é fazer com que as três engrenagens andem em conjunto. Tendo sinergia, eu vou ter um sucesso lá na ponta, né? Dito isso, o que é o BI, então? Essa é a mensagem que vocês têm que deixar. BI é quase uma ciência, pessoal. BI aí você pode encarar como uma metodologia de processos, tecnologias e conceitos que vão apoiar o quê? O gestor, a empresa, o negócio, a ter uma tomada de decisão mais clara. Isso é BI, tá? Então eu falo que BI é quase uma ciência aí dentro desse nosso universo de dados, desse nosso universo de tecnologia. Então, por favor, não me matem do coração daqui para frente de falar vou fazer um BI. Não, você não vai fazer um BI. Você está falando que você vai desenvolver um dashboard, né, ser humano. E é comum, meus pares, às vezes, a gente que é da área de dados, a gente comete esse erro sem querer, às vezes. Vou fazer um BI. Mas a gente está querendo referir que a gente vai desenvolver um dashboard naquele momento, tá? Porque BI é todo o processo, né? E o dashboard é só o finalzinho do processo lá na ponta e o produto, beleza? Mas vira e mexe também eu me pego cometendo esse erro, tá? De vou fazer um BI, mas é sem querer. Depois, opa, não é um BI, vou só desenvolver um dashboard. Então, espero que tenha ficado claro essa mensagem aqui inicial da minha fala. Alguém tem algum ponto, alguma objeção? Alguma pergunta, Iago, algum só questionamento? para ativar o seu modo sincericídio lá na empresa, a nossa gerente fica doida, porque a gente é reconhecido como time de BI. Ontem eu estava com eles no presencial, eu escutei ela falando assim, o dia que você aprender que chama a gente de Data Analytics, aí a gente conversa. Falei, eu gostei, ganhou respeito. Mas assim, o que vocês entregam como um todo? Assim, o que sua área deveria entregar lá, na verdade? Desculpa, gente, ainda tô no resquício da gripe. Então, a gente tem que, né, vindo da minha forma e o que eu venho aprendendo com vocês, o estudo da estrutura para a gente poder proporcionar ali os dados, né? Toda a parte da construção do data lake, a escolha aí não me matem, mas das ferramentas, né, que a gente vai utilizar pensando em custos, os estudos com relação aos dados, né, estruturação dos dados para a gente poder projetar regras de negócio, enfim, diversas coisas para compor na ponta final ali as dashboards, a exibição dos resultados. Legal. Só que para você chegar nesse nível de entregas, concorda comigo que você tem que entender muito sobre conceito, sobre o negócio? Porque eu vejo muita empresa querendo focar em ferramenta, em tecnologia, software. Cara, e às vezes não é para o momento da sua empresa, não é para o seu negócio. Com Excel você resolveria. E tá tudo certo. Então, falta às vezes quem está arquitetando, principalmente da gestão, né? Eu bato muito nisso, né? Falta esse conhecimento de tecnologia, essa orientação a dados, de gestores principalmente. Para mim, diferente da sua regra de negócio, da sua área, minimamente um gestor teria que ter essa educação tecnológica, essa educação de orientação a dados. Não estou falando que o cara tem que saber fazer. Ele tem que saber trabalhar em conjunto com o time tech. Saber ali conceitualmente. Hoje mesmo, eu vendo projetos com arquiteturas de ponta a ponta, de Big Data, eu necessariamente não desenvolvo como um engenheiro de dados que é sênior. Não. Mas eu sei o processo ponta a ponta, sei as boas práticas, quais são as ferramentas do mercado, sei dos negócios, que às vezes o cara que é puramente tech não tem essa percepção. Então eu acabo gerando mais valor para o meu cliente do que simplesmente um engenheiro de dados ali. Então eu vou compor a minha stack com um engenheiro de dados. O Nick tem até mais propriedade de falar disso do que eu, de produtos de dados. Mas, cara, dificilmente não é correto você fazer algo ponta a ponta sozinho, da sua cabeça. Produtos de dados, tudo que envolve é multidisciplinar. É um cara que é melhor de coletar o dado, é um cara que é melhor de estatística, é um cara que é melhor de database. Para você ter o sucesso lá na ponta, com todo mundo na sua casinha, é um misto ali de habilidades. Esse é o que eu vejo que funciona no mercado, né? Se você quiser contribuir, Nick, 2 minutinhos aí da sua contribuição. Cara, totalmente, assim, para mim a área de dados, o que me fascina é essa, quando as pessoas elas são muito multidisciplinares, assim, sabe? Cada um atua de uma forma, com o seu conhecimento e cada um em prol do objetivo ali. Acho que só para fechar,
quando talvez uma área te chama, né, fala assim, BI, aí não sei, Iago, mas assim, cara, pra mim, tá, pra mim eu entendo isso como um elogio, porque, cara, se tá falando que a sua área é uma área de inteligência de negócios, pra mim isso é um baita elogio, tá? Não se prendendo somente ao conceito ali da visão data warehouse, né, como o Iago vai comentar aqui, mas hoje existe uma evolução disso, sabe? Você pode usar o Data Lake, mas assim, do meu ponto de vista, ainda continua sendo BI. Ainda continua fornecendo inteligência ali para melhores decisões, sabe? Até teve um podcast que eu participei que eu falo assim, né? Quando você tem o diretor que cuida ali da parte financeira da empresa, como que é o nome dele? Como que ele se diz? Diretor financeiro, porque finanças é um processo, mas ele não é diretor do dinheiro. Hoje, o mundo de dados, ele tá assim, diretor de dados. Dados é um insumo. Dados por si só não resolve a coisa. O que resolve é o processo. Então, assim, talvez, o que que vale hoje? Gerente de analytics, gerente de BI. Porque BI é um processo, analytics é um processo. Agora, dados por si só é um insumo. É a mesma coisa que falar, diretor de dinheiro. Soa estranho, né? Soa muito estranho. Diretor de gente. Soa estranho. Então, para mim, é diretor de processo, né? O diretor de analytics, de BI, porque é o todo, né? É a cadeia, é o conceito por trás disso, é como você fornece, como você pensa produto. Então, assim, Pan, para mim isso é um baita elogio, tá? Se chama área de BI, de dados, tá? É um pouco da provocação que eu trago para vocês. BI é uma coisa boa, muito boa, né? Talvez a gente só precise entender que ela evoluiu. É, o todo, assim, sabe? Mas. Outro ponto complementando nessa questão do BI, o seu tipo de inteligência de negócios, pessoal, hoje o dado é o maior ativo de qualquer negócio. Então Isso a aí. gente, como profissional dessa área, a gente tem o poder na mão. Só que como a gente consegue usar esse poder? São de duas formas. Conhecendo tecnologia, certo? Conceitos e boas práticas. Mas isso nos limita, tá? O que vai dar valor de fato mesmo é conhecer o negócio. Conhecer o mercado, quais os indicadores que mexem um ponteiro do meu negócio, para aí sim, com os dados, eu propor soluções. Propor caminhos e gerar clareza ali para os nossos pares, para quem é C-level na empresa, para mexer na estratégia, para pôr dinheiro no bolso da empresa. Aí sim a gente vai, cara, deslanchar, ter poder. Aonde que eu faço isso? São nos meus clientes. Porque, de novo, o cliente não me contrata porque eu sei Power BI, porque eu sei Python, porque eu sei A, B, C, D. Ele tá com algum gargalo lá no processo dele, e às vezes eu, com minha expertise, com meu time, aí por me envolver no negócio dele, ele vai falar: caramba, o fulano tava aqui dentro da empresa há 10 anos, nunca me trouxe esse insight. Você tá aqui há 3 meses, já emergiu na minha operação, me proporcionou isso que eu não tava vendo. Cara, o cara vai me pagar sem reclamar. Se eu fizer uma nova proposta, propor um novo produto, um novo serviço, ele vai me pagar. E o que me gerou isso, pessoal? Acesso aos dados, conhecimento e interesse sobre o negócio do meu cliente. E quando eu falo do meu cliente, porque eu empreendo nessa área, mas para vocês encarem nas empresas de vocês. É empreender na carreira de vocês internamente, para galgar espaço. Sou analista hoje, eu quero virar pleno, quero virar sênior, quero virar um gerente de área, quero virar um diretor e assim vai. E com tecnologia, pessoal, esse caminho é encurtado, tá? Em carreiras tradicionais, esquece. Eu que venho lá da engenharia, para eu assumir uma cadeira de engenheiro, é 15 anos na indústria esperando o dinossauro sair lá. Em tech não é assim. Isso é muito mais volátil. Hoje eu tô sincerão, né? Tá foda. Em tech não é assim, pessoal. O profissional bom, ele quer o desafio. O profissional bom quer ir pro próximo. Cara, tô estagnado. O profissional bom quer o próximo. Eu quero viver o mercado. Ah, minha empresa estagnou em tecnologia, eu quero para aquela que tá trazendo coisa nova. O profissional bom é isso em tech. O cara não para em vou ficar aqui fingindo que eu estou, porque estou ganhando ok, e aí, não é isso. O mercado em tecnologia é muito volátil. E esse crescimento também é muito volátil. Pessoal, eu digo no meu caso, eu sou uma transição de 2019, estou falando de 6 anos. O que eu fiz em 6 anos em tecnologia, eu não tinha feito em 10 na indústria. Tipo assim, as coisas que eu vivo hoje como virar, aí eu tô falando pessoal, tá? De conhecer lugares, de ter acesso.
Tipo assim, aí financeiramente também, cara, eu pego minha carreira para trás, eu não falo que eu não jogo fora, porque assim, eu uso muito daquilo para o que eu faço hoje, né? Que é comunicação, saber de processos, que eu venho disso. Essa casca que o chão de fábrica, a indústria me deu, eu uso em tecnologia, porque qualquer produto tecnológico é o quê, pessoal? Um processo, ponta a ponta. É uma entrada e uma saída. É o que eu vivia na indústria, né? A única coisa que mudou é que eu pus tecnologia no meio. Programação, ferramentas, enfim. Aí são detalhes. Mas eu digo, eu sou prova viva disso, pessoal. É muito pouco. Ai, caramba, desculpa aí. É muito pouco tempo, assim, e acelerado as coisas em tecnologia, tá? Em um ano pode mudar muita coisa. Na carreira, enfim. Deixa eu voltar aqui para o tema, né? Porque hoje tem bastante coisa boa. Se a gente começar a entrar nas reflexões, vai embora, né? Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Por que o BI é importante, pessoal? Por que é importante? Aqui eu estou trazendo é uma mistura do próximo slide, que é o processo em si de tecnologia, né? Processualmente. Mas a importância está aqui, pessoal. Ele vai me trazer o que para o negócio? Apoio à tomada de decisão baseada em fatos. Não cabe... Se eu tenho um time de BI na minha empresa, eu não poderia tomar uma decisão com achismo de gestor, com achismo de, eu trabalho há anos assim, eu sei que sempre nessa época, porque meu coração está dizendo, acontece isso. Não. Eu vou comprar uma folha sulfite para o meu setor, deveria ser apoiado em uma decisão ali, porque mensalmente eu uso X papéis. Não porque eu acho que eu tenho que comprar. Monitoramento de resultados dos indicadores. Uma empresa que faz um planejamento estratégico para o próximo ano, para ela entender a diretriz, está indo de acordo com aquilo ou não, pessoal, é BI puramente. É o que vai me ajudar a medir, ser o termômetro de eu estou indo no caminho certo ou não estou indo no caminho certo. Vamos criar um plano de ação para mudar porque vai dar ruim ou não vamos. E geralmente, pessoal, isso às vezes em alguns negócios que faturam milhões, está restrito no conhecimento de pessoa. O BI está todo aqui na cabeça de um gestor, de um diretor, e isso não cabe. Eu brinco, né? Quando eu vou fazer um escopo para fazer um orçamento, eu falo que o dado mais difícil de eu extrair para pôr num projeto, pôr no papel, que está aqui, na cabeça do ser humano lá, né? Do gestor. Que às vezes não tem um processo documentado, não tem clareza, é todo o conhecimento empírico daquele empresário, que, de fato, o cara é top, ele conhece o negócio dele, só que assim, tá restrito com ele esse conhecimento, né? Não tá documentado e tudo mais, então eu não consigo gerar valor para ele com isso. Esse é um dos maiores desafios que eu tenho quando eu vou fazer algum projeto. Terceiro ponto ali, ó, vantagem competitiva do mercado, porque ainda eu consigo gerar... Eu não estou falando dos top players, tá? Aqueles 5% lá do mercado. Porque esses 5%, as grandes empresas, se já não estiverem drivadas dessa forma, esquece, já está fora do jogo. Agora eu vou falar de Brasilzão aí, PME, pequeno e médio porte de empresa. O cara que ainda conseguir começar essa corrida agora ainda vai ter vantagem competitiva. Porque tá tudo pendurado em Excel. Tá tudo pendurado em pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. Então, aquele que startar essa corrida agora ainda vai ter vantagem competitiva. E por mais que estejamos ainda atrasados, mas olhando para a nossa realidade do mercado, ainda ele vai ter vantagem competitiva. Porque, de novo, né, até o contraponto que eu faço aqui com o Nick e com o Lucas, eles estão em big empresas, assim, tipo, é o 5%, é a bolha do mercado, tá? O Brasilzão não é isso, a gente é um país continental. Os outros, a base do nosso país mesmo, que sustenta emprego, serviços e tudo mais, os outros 90%, cara, são PMEs, né? Pequeno e médio porte ali, não é esse high ticket aí, esse hype também de tecnologia e ferramenta que vocês vêm desse universo. Então, eu venho aqui para fazer esse contraponto também. Porque, assim, eu sei que tem os slides bonitão ali, conceito, data lake, blá, 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 blá. Cara, mas o papel aceita tudo quando eu caio para dentro do cliente lá. A realidade é nua e crua e dura, tá? Então, é um contraponto aí, tá? Não é uma crítica, é porque, assim, não é necessariamente você vai ter a oportunidade de trabalhar nesse filé mignon, pessoal. É isso que eu quero dizer. Aí você quer achar que tudo é lindo, que tudo é ferramenta. Toda empresa tem Databricks, por exemplo, para rodar? Não tem. A gente tem que fazer outras coisas aí para fazer acontecer. E é isso, pessoal. Esse é a importância de um BI do negócio. Aí quando eu digo tudo isso para um gestor ou para um prospect meu como empresa, eu fico imaginando como esse ser humano não vê que isso é importante para o negócio dele. Ter clareza sobre o negócio. Quanto vale você ter clareza e não tomar uma decisão errada que pode falir o seu negócio? Aí eu, como vendedor, falo, caramba, não é possível que eu não vou fechar com esse cara.
Ele tem que ser muito burro, desculpa, no modo sincero. O que ele pode fazer é pegar o meu orçamento e falar: meu orçamento tá caro, eu ir para uma outra empresa. Mas não implementar algo assim para dar clareza, para dar uma tomada de decisão mais assertiva para o negócio dele. Ele tem vantagem estratégica, eliminar trabalho manual. Eu falo, cara, tem que ser muito burro como gestor, certo? Ou muito teimoso. Concordam comigo, pessoal? Tô demais hoje, né? Eu recebi um processo. Eu concordo 100%, né? Eu sou prova que eu vivo numa empresa que, vamos por assim, que faz ali vamos por de 3 a 5 milhões ali no ano. É uma empresa relativamente pequena, são 35 pessoas no time, então é uma empresa pequena. Aí só entra numa contradição na questão de quando entra as 3 profissões principais. As 3 profissões principais sou eu, lógico, não é perfeito, né? Então eu acabo fazendo um pouquinho de cada, extraio dados, né? Salvo ali no banco de dados e aí faço toda essa estrutura. E aí acaba faltando às vezes tempo para fazer uma análise bem feita, para extrair, né, mais dados, para extrair de outras plataformas. Então, é isso eu sinto essa dor aí no dia a dia, né? Mas você falando, realmente eu olho o mercado no nível que eu me encontro hoje profissional, para o nível que eu vejo dos 5%, é outra realidade. É outra realidade. Só que aí, Natan, o que eu te falo? Cara, para você, o melhor dos mundos é isso nesse momento. Não, eu tô adorando. Eu já fui... Você cria uma casca que quando você for jogar lá a Champions League, nessas empresas, você vai ficar de boa. Porque você viveu uma bagagem que, cara, que quem já entrou, como por exemplo, nesse 5% como estagiário, por exemplo. Eu tenho vários colegas que são assim. Entrou como estagiário, cresceu lá dentro da empresa já no filé mignon. O cara fica muito mal acostumado, cara. Porque ele tem os melhores recursos, ele vai fazer só uma parte do processo. Aí vem você que roubou a bola, cruzou e fez o gol, engole esse cara, você vai entregar 300%, porque você tem mais casca. É o que acontece com meus desenvolvedores aqui dentro de casa, pessoal. Os meninos aqui, cada hora a gente está numa regra de negócio. É agro, é transporte, é cliente que é Excel, é cliente que é o supra-sumo, é Databricks, é cliente que é Power BI, é cliente que é Click. Cada hora a gente está tendo que usar uma tecnologia, uma regra de negócio. Cara, esses meninos ficam as máquinas. Aí quando eles se quiserem ir para uma empresa maior ali, entrega 300%. Porque aqui a gente tem que se virar com o que a gente tem. Porque a gente não é pequena empresa também, né? Não, isso é fato. E em um ano, assim, querendo ou não, eu tive 3 promoções. Então, tipo, você realmente veste a camisa, você vai embora, tá ligado? É isso. Mas é desafiador, mas é bom mesmo, a gente cresce muito. É isso. Muito boa pela contribuição. Mas o que você falou é verdade. Nesses 90%, eu não tenho lá um engenheiro de dados, cientista de dados, é o cara de BI que é fuçado. Eu fui isso, né, na minha consultoria. Qual que é a expertise do Iago? Minha expertise é BI e Analytics. É mais a parte de entregar o dashboard lá na ponta, insights para os negócios, né? Só que com a necessidade de água batendo na bunda e o mercado mudando, eu comecei a estudar o quê? Engenharia de dados. Para eu ficar esse profissional mais completo, né? Só que hoje como empresa, eu tenho time, né? Então, eu olho o todo, coloco cada um no seu papel, mas hoje eu tenho o que vai fazer. Só que quando eu era menor, eu fui tendo que correr atrás, criando essa casca, né? Então, no final do dia é bom pra gente, né, pessoal? Quanto mais ferramenta a gente tiver, mais armadura e recurso para ir e lutar a guerra, melhor pra gente, né? Agora, se eu só for lá com o capacete lá, sem colete à prova de bala, eu tô morto. E é isso, pessoal. Essa é a ideia de ter BI dentro de casa. Então, para Nossa, minha internet hoje tá um caos. Eu tô de mudança aqui no escritório, pessoal. Instalei ontem essa internet aqui. Eu tô pingando toda hora. Mas é isso, tá? Ficou clara a importância do BI? Todo mundo tem clareza do porquê ter o BI dentro de casa? Agora vamos falar um pouco da parte técnica. A gente já viu isso nas outras aulas, vimos com o Lucas, mas vou fazer um highlight aqui, só para vocês encaixarem o conceito, e eu quero que vocês fiquem, putz, faz mais sentido agora. Agora está mais claro para mim, tendo essa sequência de aulas, né? Porque, de fato, nossa construção aqui em dados é uma evolução contínua, né? Alguns anos atrás, tipo, pouco tempo atrás, pessoal, eu também não tinha clareza sobre esse universo, por exemplo, de data lake,
dessa estrutura de engenharia de dados, porque está mudando muito rápido as coisas. Cada hora vem um termo novo, e é uma empresa que usa de um jeito. Cara, é difícil às vezes a gente assimilar. Hoje, para mim, é muito mais claro o conceito de data lake, esse conceito de estrutura de engenharia de dados. Mas vou ser bem sincero, 2 anos, 1 ano e meio atrás, para mim, eu sabia e não sabia, assim, do jeito que eu sei hoje, né? Que nem eu falar de BI aqui confortável para vocês. 1 ano e meio atrás eu não falava confortável de engenharia de dados. Porque, de fato, tá mudando muito rápido as coisas, né? E o Nick também, você vem dessa transição, né? De BI para grandes volumes, né? Que é um processo natural que acaba acontecendo, né? E eu acho que até é o melhor dos caminhos. Porque você começar já em engenharia de dados, não tendo uma carreira original tech, é muito mais desafiador. É muito mais desafiador. Você já querer para dentro de engenharia de dados nesse processo de migração de carreira. Nunca codou nada na vida, não sabe nada de linguagem de programação, não sabe minimamente SQL, já ir querer enfrentar a engenharia de dados é uma jornada mais penosa. Mas agora você tem essa casca aqui de analista, trabalhou e viu acontecendo, aí é um pouco mais suave essa transição, né? Agora falando um pouquinho aqui de estrutura de projetos de BI, pessoal, esse é um slide que o Lucas usou na aula anterior, que entra todo o processo, né? Ponta a ponta ali. O BI, quando eu falo que a engrenagem tem que funcionar, a parte ali de negócios, gestão, aqui que vocês estão vendo é o recorte da tecnologia da informação do BI acontecendo dentro da empresa, que é todo o processo, desde a extração do dado, certo, pessoal? Quando eu falo da extração do dado, é eu ir nos meus data sources, das minhas fontes de dados, que aí vai incluir tudo que está transacionando a operação no seu negócio. Seja um RP, seja arquivos que eu tenho espalhado ali na minha empresa, uma consulta que eu faço em uma aplicação, que eu pago uma operação financeira, que é uma aplicação web, um Conta Azul da vida, alguma... Todo mundo está vendo meu slide, pessoal? Tá? Ah, beleza. Perfeitamente. Eu tô vendo o primeiro slide ainda, Iago. Para mim não mudou. O meu tá aqui, a estrutura de um BI, um projeto de BI, ponto importante, engenheiro analista de BI. Ih, calma aí. Não, o meu não tá esse não. O meu tá outro. Tá, É o processo de ETL. Isso aí. Ah, beleza. Todo mundo tá vendo? Processo de ETL? Agora sim. Beleza. Então, tudo que eu transacionar uma informação ali no meu negócio, uma rede social que eu rodo de tráfego pago, tudo que acontecer de operação, eu consigo coletar esses dados, essas informações, a partir desse processo que a gente chama de ETL, né, que a gente já viu nas aulas anteriores, não vou me aprofundar tanto, mas só para recapitular, que aí o extract, transform, load, né, extração, transformação e carga dos dados, levo para essa camada de staging, que é a cópia desses dados ali. O que é a cópia, pessoal? Se você já vai na fonte, você vai copiar ali para uma staging. Vou fazer uma alusão aqui quando eu vou fazer um projeto. Eu fui contratado para fazer um projeto de BI para a área logística de uma empresa. Quando eu entro numa empresa, eu vou pedir acessos para a TI daquela empresa, para liberar acesso aos dados, para conectar. Concorda comigo que se essa empresa tem um banco de dados, ela tem todas as operações, todas as áreas dentro desse banco, certo? Quando eu vou fazer um recorte desses dados que eu vou trabalhar no projeto para uma staging, que é essa primeira camada, eu não preciso levar todos os dados do banco. Eu vou pegar quais tabelas e quais dados brutos ali. Só os dados que são pertinentes para o projeto de logística. Só que eu ainda não vou tratar, não vou fazer nada nesses dados, né? Eu só vou lá no banco, que é desse tamanho aqui, e pegar um pedacinho que é pertinente para mim, que é a parte de logística. Aí ainda não refinei, não pensei em regra de negócio nem nada, eu só vários motivos. Governança, compliance, performance para eu trabalhar, porque se eu trago muito volume de dado, quanto mais volume de dado, mais vai desprender do meu equipamento, do meu hardware aqui, né? De ter uma máquina boa, por exemplo. Então não faz sentido eu trazer tudo, eu vou ter baixa performance para trabalhar. E também por compliance da empresa, se eu vou fazer um trabalho de logística, não faz sentido ele me dar dados do RH, dados de cliente, enfim, a não ser que seja pertinente para o negócio. Então eu faço esse recorte dos dados que são pertinentes e deixo ali na staging, né? Que era a sua pergunta, né, Pamela, lá no grupo que você mandou o print. Então, a staging é uma camada ali, aí eu tô falando de tecnologia mesmo, que eu deixo esse primeiro recorte, a primeira coleta dos dados brutos pertinentes para o projeto de BI que eu quero fazer.
Depois que eu aplico ali o processo de transformação, o que é a transformação? Eu fazer a limpeza dessa base, aplicar a regra de negócio, fazer cálculos, colunas calculadas, eliminar ao máximo, já pensando no meu produto final lá na ponta. O que é o produto final, via de regra? O dashboard. Então, todo esse tratamento que eu tô fazendo é pensando que eu quero responder lá no meu dashboard. As perguntas de negócio que eu mapeei previamente. Então, isso que é engraçado, né? Eu tô fazendo uma coisa que eu quero entregar lá no futuro. Então, para fazer essa coisa, para entregar lá no futuro, concorda comigo que aquelas três grandes áreas do primeiro slide tem que estar funcionando? As pessoas têm que estar alinhadas, meu conhecimento sobre o negócio tem que estar muito refinado, e agora eu estou aplicando a terceira camada, que é a tecnologia da informação. Então, se isso não estiver funcionando em conjunto, meu dashboard lá na ponta vai falhar, pessoal. Eu não vou responder as perguntas de negócio que eu deveria, vai faltar informação, ou vai ter informação que não é pertinente, que não vai mexer ponteiro no negócio. Então, para eu chegar nesse nível aqui da parte tecnológica, as outras duas partes tinham que ter funcionado, que é a conversa entre as pessoas, os gestores, a clareza do negócio e seu conhecimento ali sobre as regras de negócio que você quer responder. Então, tratado esses dados, eu vou salvá-los nessa estrutura chamada Data Warehouse, que é um banco ali que é uma espécie de banco de dados que a gente salva esses dados para fins de uso analítico. O que é um dado pronto para fim analítico? É um dado que já foi tratado, refinado, aplicado regras de negócio, que eu, entre aspas, né, vou ser até ser um pouco exagerado, eu posso fechar os olhos, pegar esses dados, colocar no PowerPoint, no Excel, em um dashboard lá no Power BI ou no Tableau, e apresentar ali para tomada de decisão. Que já é um dado já com governança, com clareza sobre o negócio, não tem sujeira nessa base, né? Só que vira e mexe dá umas cagadas aí, né? Mas em tese, conceitualmente falando, esse Data Warehouse deveria ser isso. Um repositório que eu consigo pegar esses dados ali para tomada de decisão, sem precisar tratar mais. Já está pronto para uso ali para o negócio, para o business, beleza? E por fim, ali a última parte é o Analytics, que, de novo, eu posso entregar num PowerPoint, eu olhar ali, fazer uma consulta em SQL no meu Data Warehouse, pegar os dados que eu quero e escrever no PowerPoint para reportagem, tudo bem. Colocar no Excel, posso. Só que o ideal, o supra-sumo ali da entrega, é a gente ter os dashboards lá na ponta, né? Seja em Tableau, Power BI, Click, que é um pouco do que o Nick vai falar na parte dele aqui, né? Essa parte de DataVis e ferramentas. Então, aquele bloquinho ali, Analytics, é a segunda parte da aula aqui com ele. Depois que eu finalizar aqui a questão de conceito do BI. Beleza, pessoal? Então, essa é a etapa de tecnologia da informação dentro do processo de BI. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Ou acrescentar, não sei. Para mim tá bem tranquilo, tá bem claro. Para mim também, até o momento está bem claro, Iago. Vou seguir aqui, então. Então, no final do dia, o que é o processo, pessoal? Gravem isso, ó. Processo de BI é isso. Coleta, tratamento, que é o ETL, armazenamento, que é o que você salvou pós tratar esses dados, e, por fim, a visualização. Aí, que nem eu falei, a visualização wherever, né? Se é um Excel, um PowerPoint ou um dashboard. Eu não vou evangelizar que você tem que fazer um dashboard, não é isso. O que eu tenho que deixar claro é, cara, se você foi no seu Data Warehouse, pegou um dado, escreveu no papel de pão, deu para o gestor, e a empresa tomou uma decisão baseada em dado e teve resultado, o BI funcionou. É isso que eu quero deixar claro, né? Porque eu tenho empresa que tem um monte de televisão espalhada, mas com dado desatualizado, com inconsistência no dado, sem governança, é bonito de ver. Mas a tomada de decisão, o processo, wherever. Então, se o cara vai no papel de pão, mas é estratégico, e muda o jogo, tem resultado para o negócio, aí o BI aconteceu. Beleza? Então, aí é os highlights aí, ó. Coleta, tratamento, armazenamento e visualização. Esse é o processo ponta a ponta. Aí aqui em coleta, a nível de estudo é bom esse PPT depois, né? Que eu deixo assim. O que é a coleta? É onde eu vou ali nos sistemas, nas planilhas, em aplicações web, nas APIs, nos IoTs da vida. Eletrodomésticos hoje, né? Capturam o comportamento das coisas ali. Tudo hoje, né? Gera informação, gera dado, né? É absurdo. Hoje, falta pessoas que... Sério, não tá mudando o slide? Mudou para os demais? Para mim, ainda não, Iago. Tô em coleta. Para mim tá aparecendo coleta de dados, né?
Deixa eu parar aqui de compartilhar e vou compartilhar de novo. Calma aí. Ô, Iago, quer que eu compartilhe aqui? Pode ser. Deixa eu compartilhar aqui, galera. Vou tirar a segunda tela aqui. Isso, estou nesse aí. Você tá vendo agora, Priscila? Não ainda. Será que não é o clique da sua tela ali que você tem que clicar na tela da apresentação? Tá indiferente? Não. Deixa eu ver. Ô, Vou entrar e sair de novo. Às vezes pode Tá ser bom. minha internet também. Já volto. Iago, se quiser, tipo, clicar aí na tela, que aí você vai passando, entendeu? Você tá na... Boa. Tem que me ensinar mesmo, porque eu não sei usar Teams não, velho. Pronto. Então, aí você pode ir clicando que aí vai passando aí. Já tá indo. Legal. Espera ela voltar. A Priscila tava Bora. lá atrás, cara. Ela tava naquele dos círculos lá, sabe? Sim. Agora foi, gente. Deu tudo certo aqui. Boa. Você tava, Então, acho seguindo que no aqui. primeiro slide, Priscila. É, passou bastante coisa. Então, seguindo aqui, Tá. pessoal, eu fiz o desenho aqui, né, do processo ponta a ponta, mas de uma forma que vocês consigam fazer analogia com a parte do processo. Então, de novo, coleta é onde eu vou buscar os dados, seja um RP, CRM, APIs, aplicações ali que tem um IoT, que pega alguma coisa que monitora e grava esses dados, planilhas, redes sociais, qualquer coisa que transacione dado. Tratamento, o que é o tratamento? É fazer a limpeza, a padronização, a integração dos dados, a aplicação de regras de negócio. O armazenamento. Aí que começa a diferença dos conceitos, né, pessoal? Falando de BI, onde vai ser o armazenamento? No Data Warehouse. Vou falar mais à frente só sobre Data Warehouse, né? Mas quando a gente vai para grandes estruturas de dados, como vocês viram na aula 1 lá com o Lucas, eu tenho o conceito de Data Lake, Lake House, outras formas de eu armazenar esse dado também. Mas quando eu falo única e exclusivamente de BI, o nosso armazenamento vai ser na estrutura de Data Warehouse, tá? Então, ouviu em algum momento o termo Data Warehouse, já associem a BI, tá, pessoal? A gente está falando de BI. Ouviu Data Lake, na hora que você fala assim que a empresa está falando de Data Lake, processo de Data Lake, já associe automaticamente, pô, essa empresa aqui tem engenharia de dados, essa empresa é Big Data, tem grandes volumes na operação, para vocês separarem os mundos, os universos. Estou falando que eu não posso ter um data warehouse com grandes volumes? Não é isso. Posso ter também. Só que, de novo, começa um mix de conceitos. Porque não tem uma verdade absoluta. Tem empresa que cada um cria sua arquitetura. Depende do estilo do profissional, depende de quem está criando. Acontece que o Nathan falou, cara, eu sou todos os carinhas. Então você vai criar da forma que é fácil para você. Queria acontecer, mas não necessariamente na empresa vai seguir a cartilha, né? E por fim, a parte da visualização, que entre os dashboards, relatórios, os acompanhamentos de KPIs e insights ali para o negócio. Na prática, pessoal, eu vou fazer uma alusão aqui de um estudo de caso aqui, fictício, só para vocês entenderem o que acontece ponta a ponta em uma situação real. Isso vai ajudar também vocês no exercício lá de vocês, na parte prática, tá? É bem parecido com isso, na verdade, que vocês vão ter que fazer. Vamos supor aqui, pessoal, um contexto de uma regra de negócio. Ó. Uma rede varejista de moda precisa acompanhar diariamente as vendas de todas as lojas físicas e no e-commerce, cruzando informações de estoque, faturamento, comportamento do cliente. Qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? Entender quais produtos estão com maior giro por região e evitar a ruptura de estoque. Ou seja, eu tenho que entender para onde os produtos estão indo ali, tendo mais vazão na ponta e fazer com que o meu estoque não quebre ali essa entrega, né? Essa cadeia logística ali, deixar as lojas ali que estão vendendo bem sem atender o cliente na ponta. Para implementar um projeto como esse, para implementar uma estrutura de BI, é esse mantra aí, pessoal. Onde eu vou coletar os dados? Uma vez coletados esses dados, como eu vou tratá-los? E o tratar é fazer limpezas, aplicar regras de negócio, tem que fazer um cálculo.
Tem que fazer alguma agregação? Não sei. Aonde eu vou armazenar essas informações depois? E, por fim, como que eu vou reportar isso para minha empresa? É via relatório? É via Excel? É um dashboard ali que ele vai acompanhar minuto a minuto, hora a hora? Tudo isso vai depender da regra de negócio, conhecimento seu sobre regras de negócio, para a gente ser assertivo, né? Então, o que eu vou fazer? Pensando nesse estudo de caso, eu vou mostrar cada cenário ali que deveria ser feito a priori, tá? Óbvio, de uma forma genérica, simplista, mas é um pouco de vocês pensarem como que a gente mapeia um projeto quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai tirar isso do papel. Isso também vai servir muito de insumo para a parte prática de vocês. Vou dar uma acelerada aqui, tá, Nick? Só para você ter o tempo ali de trazer o seu conteúdo também e eles terem tempo de fazer o exercício deles. É que se deixar, cara, eu fico o dia inteiro falando disso aqui. Parte 1, né, a coleta de dados. O que acontece nesse momento? Ó? Os dados vêm de múltiplas fontes dentro dessa empresa. Óbvio, é uma simulação, tá, pessoal? Eu tenho um RP que vai controlar os estoques, né? Por exemplo, essa empresa tem um SAP ou tem um TOTUS, depende do porte da empresa, ou qualquer outro sistema de mercado. Então, o estoque vai estar lá, as informações do estoque. Ali eu tenho o CRM. O CRM é onde eu vou controlar os clientes. Por que faz sentido nesse contexto eu ter também informações do CRM? Porque eu vou ter que entender onde está a vazão dos clientes lá na ponta, né? Em qual região ele está. Porque assim, o que eu trouxe ali no gargalo ali do processo, do problema de negócio, é que para não ter ruptura de estoque, né? Qual região que estão vendendo mais de acordo ali com a entrega dos produtos também para essas empresas. Então, entender o comportamento do cliente é fundamental, porque se eu sei o cliente, eu sei onde estão sendo feitas as vendas, as lojas e tudo mais, né? E eu tenho dados também da onde, pessoal? Do e-commerce, porque eu falei no enunciado que essa empresa faz vendas online. E eu também tenho planilhas internas ali de partes do processo. Ou seja, tá entendendo que quando a gente vai para o dia a dia, diferente da regra de negócio, não necessariamente eu vou ter uma fonte de dados só para o projeto, para fazer análise. Nesse exemplo, eu estou tendo coleta de 4 lugares. O RP, que é o coração da operação. Toda empresa, onde vai estar o coração da operação? Nenhum RP, pessoal. Empresa de médio para grande porte. Coração da operação é um RP. Eu posso ter coisas apartadas, portais web, aplicações online, Excel espalhados. Sim, sempre vou ter. Mas o coração da operação vai ser um sistema, um RP. Tem o CRM de clientes. Eu tenho o e-commerce, que é onde é feita as vendas online. E tem também planilhas ali apartadas por áreas. Tá entendendo? Já começa a entrar no nível de complexidade. Não é bonitinho só coletar dados de um lugar só. Dados só do banco de dados. Meu trabalho é isso, entender o negócio para resolver o problema do negócio, aonde estão esses dados, nesse universo empresa. E coletar tudo ali para fazer trabalhar em conjunto para conseguir fazer o processo de BI. Esse é o desafio. Porque assim, uma coisa eu ensinar no curso, pessoal, eu poderia muito bem vir aqui com o Nick, né? É até uma discussão que a gente teve com o Lucas, assim, boa, que é, vamos fazer um dashboard com eles. Cara, eu trazer para vocês uma base de Excel pronta. Abrir o Power BI aqui, ou o Nick abrir o Tableau, e arrasta aqui, faz aqui. Cara, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Se a gente sentar aqui meia horinha, a gente faz um dashboard, ele ensina a fazer um dashboard. Só que, de novo, o valor agregado não vai estar aí. O valor agregado está onde, pessoal? A gente pensar o todo. Sorry, pessoal. Voltei. Isso é mais importante do que a gente fazer um dashboard correndo aqui, uma telinha aqui, com uma base pronta, fake, sabe? Então, a vida real é isso, pessoal. Às vezes a gente conecta lá e trocentas fontes de dados para fazer um relatório. Então, o que eu posso utilizar de tecnologia para buscar e coletar esses dados, pessoal? Diversas. Se eu vou conectar ali numa API, posso trabalhar com Python, eu posso conectar direto dentro das ferramentas. O Power BI, dependendo do volume de negócio, eu consigo conectar direto nas fontes, trazer para dentro para tratar esses dados. Quem conhece de Excel um pouquinho mais avançado, consegue conectar no Power Query. Quem aqui conhece Power Query no Excel, pessoal? Porque muita gente trabalha com Excel, mas não conhece Power Query, né? Aí eu uso bastante. Usa? Power Query, pessoal, para quem não sabe, é uma extensão lá do Excel que também tem no Power BI, que
que você consegue integrar em fontes de dados e já trabalhar com maiores volumes de dados e criar regras de automação para fazer esse processo de ETL. O Excel já a partir do Excel eu já consigo fazer ETL ali de forma automatizada. É óbvio, viu, que conforme vai escalando os volumes de dados, não é a melhor prática dos mundos. Mas dependendo do nível de negócio, a regra de negócio que você está inserido e o volume de dados, atende ponto a ponto um processo automatizado. Aí falando de mais volumes de dados ainda e transação em processos em tempo real. Eu vou ter ali a Apache Kafka para ver transações ali em tempo real e coletar esses dados. Só que, de novo, aí já estou falando de um nível de empresa e regra de negócio high level. Empresas ali que já transacionam muitos volumes de dados em tempo real, aí é um nível de tecnologia mais avançado, mas só para contextualizar para vocês. Então, feita a coleta dos dados, pessoal, eu vou para a segunda etapa aqui nesse case. Você me deu o acesso aí, Nick? Eu não estou conseguindo passar mais. Vou para a segunda etapa. Opa, pulei 2 aqui. A segunda etapa, que é o ETL, que eu vou tratar esses dados. O que acontece aqui nessa etapa? De novo, os dados, como eu coloquei aí, chegam sujos, né? Pode ter dado duplicado, formato do tipo de dado diferente, a tipagem lá, às vezes, na onde foi coletada a informação, não está necessariamente correta, não está como formato de data, ou não está com formato de texto, como deveria, ou numérico, enfim. Então, nesse momento, eu vou aplicar as nossas transformações e aplicar regras de negócio. E para isso, eu consigo fazer isso com diversas tecnologias, tá, pessoal? Se eu estou falando de um banco de dados, eu vou fazer isso com SQL. Se eu estou falando ali de ferramentas já voltadas para engenharia de dados, vou fazer isso com Spark. Posso fazer isso lá dentro do Databricks, utilizando PySpark para tratar esses grandes volumes. Mas essas tecnologias que eu estou mostrando aí, citando, só para vocês terem como exemplo, todas fazem a mesma coisa, que é tratar esse dado. O que muda de uma para outra, pessoal? Depende da sua necessidade e da guerra que você está lutando. De novo, posso fazer isso também com o Excel. Isso vai depender do nosso volume de dados, né? Só que os termos e tecnologias, pessoas, não se assustem, porque vai mudar ali de acordo com o seu nível de maturidade de um processo que você esteja, né? E para você que não vai, de fato, operacionalizar, isso aqui é só importante para você trabalhar em par ali com o seu time de tecnologia, você como profissional de negócios, mostrar que você conhece o processo, o conceito ali do que você está pedindo, porque no final do dia vocês vão criar um produto ou uma solução em conjunto ali com seus pares ali do time de tecnologia e do time de dados. Terceira etapa do processo aqui, que é de fato o armazenamento. Eu não estou conseguindo passar, Nick. Eu acho que... Pode pular, obrigado. O armazenamento é após o tratamento, após o ETL, eu gravar esses dados num repositório centralizado. Aí, falando de BI, eu vou guardar isso aonde, pessoal? No Data Warehouse. Vai ser esse grande repositório que vai armazenar os meus dados ali já limpos, já tratados, já com as regras de negócio garantidas, né? Com confiabilidade, não tem dado duplicado, não tem sujeira, é um dado que de fato eu posso utilizar e colocar em um relatório e fazer um report ali para a diretoria dessa empresa, reportar para investidores, se é uma empresa de capital aberto, fazer um relatório ali, publicar publicamente isso, porque já é um fato que foi checado e garantido ali para a tomada de decisão. Pode pular, Nick, por favor, que eu estou sem um acesso. Ah, não, agora foi. Ou foi você que pulou? Não, foi eu que pulei. Foi você, E por fim, a parte de visualização, que é o que a gente tem que servir e munir os nossos gestores, os nossos C-levels, os nossos tomadores de decisão, para ser estratégico e tomar decisão com clareza e não mais no achismo, né? Que esse é o grande papel do BI. Aí tanto faz ferramenta, se vai ser Power BI, se vai ser Tableau, isso vai depender muito da empresa que você está inserido e da stack que você tem dentro da sua organização. Mas agora falando de... não vou entrar nesse detalhe de ferramentas, eu vou deixar isso para o Nick lá na parte dele, né? Que senão eu vou tomar muito tempo. Mas depois eu posso complementar um pouquinho de Power BI, que eu tenho mais propriedade para falar. Mas não vou me prolongar aqui agora. Pode pular aí, Nick, por favor. Agora falando um pouquinho de arquitetura técnica, chegando na parte final, antes de eu passar o bastão ali para o Nick, alguns conceitos que são importantes. Ficou claro para todo mundo o que é o Data Warehouse, pessoal? Data Warehouse, façam essa analogia. É um grande repositório, um lugar que você vai gravar os dados já tratados. Eles não estão sujos. É um dado que já está confiável, com regras de negócio aplicáveis ali para tomada de decisão. E geralmente o DW ele tem o quê, pessoal? Uma estrutura histórica.
ele permite analisar ao longo do tempo, ele armazena ali o que aconteceu no transacional da sua operação e é armazenado ali historicamente para você usar nos seus dashboards e nos seus relatórios, né? Então, DW é isso, um grande armazém de dados, literalmente aí, com dados para fins analíticos, para tomada de decisão. Pode pular aí, Nick. Aí eu quero falar agora de dois conceitos que são fundamentais também em BI, tá, pessoal? Que é o conceito de OLAP e o conceito de OLTP. O OLAP vem de Online Analytical Processing ali. O que que é? Ele permite que eu faça análises multidimensionais e rápidas. O que que é essa análise multidimensional, pessoal? O mundo ideal, que a gente acontece no dia a dia, é muito fácil, né? Eu ir no sistema ali. Ainda mais você que é se você não for de tecnologia, não for do time de tech, o que vai acontecer na empresa? O time de TI, que cuida da engenharia de dados, não vai dar acesso para vocês ao banco de dados da empresa. Concordam comigo? Sim. Então, o que a gente faz nesse universo? A gente vai lá no SAP, no TOTS, no nosso CRM, o que a gente vai fazer? Uma extração, geralmente, né? A gente extrai o nosso relatório e vai trabalhar com os nossos tabelões ali, com as nossas planilhas, certo? Isso no nível de negócio, você é usuário de negócio que começou a se aventurar com análises, relatórios e dashboards. Mas agora eu sou um profissional de dados, estou trabalhando já com maiores volumes, tenho acesso ao banco de dados, tenho acesso a essa arquitetura mais parruda da empresa, começa a vir esse conceito de OLAP, pessoal. O que é um conceito de OLAP? É eu ter essa camada multidimensional quando eu estruturo meu data warehouse. Ou seja, eu não vou ter tudo em uma única tabela, em um único tabelão. Eu vou ter tabelas diversas com várias granularidades e dimensões do meu negócio. Ou seja, eu vou ter uma tabela que eu vou olhar só informações de região. Eu vou ter uma tabela que eu vou olhar só informações de vendedores. Eu vou ter uma tabela que de fato tem a minha operação, as vendas ali que aconteceram, os acontecimentos. Eu vou ter uma tabela que vai ter as informações só dos produtos. Isso em tabelas apartadas, certo? Só que quando eu venho para o modelo de BI, eu tenho que confrontar todas essas informações. E não necessariamente eu preciso colocar elas todas em uma única tabela. Eu consigo interligá-las através de modelos que a gente chama aqui de cubos, né? Para ter essa análise multidimensional. Ou seja, eu pego um dado de uma região de uma tabela, pego o dado de uma característica de um produto de outra tabela, e pego o acontecimento, por exemplo, ali do fato que aconteceu da venda de outra tabela, e consigo visualizar isso no relatório, no dashboard, através de um conceito como esse OLAP, né? Que permite essa análise multidimensional. Então, esse é um conceito também que é muito utilizado e quando você for trocar informações com o time de BI, pode ser que em algum momento você se depare com o conceito de OLAP. Pode pular, o Nick, que daqui a pouco eu detalho mais esses dois conceitos. O outro conceito, pessoal, é o OLTP, que é Online Transaction Processing. Ele é mais utilizado para operações ali do dia a dia. Esse conceito ele armazena de fato as operações ali em tempo real. Ele tem uma maior velocidade e consistência em relação aos dados, né? Diferente do OLAP que eu mostrei anteriormente, que ele é mais voltado também para analisar esses dados históricos, pelo comportamento dele de multidimensão, para eu criar esse cubo de correlação. Então ele tem que ter essa resposta mais rápida para a gente. Eu tenho aqui alguns exemplos práticos, um sistema de e-commerce registrando cada compra feita pelo cliente, né? Então eu consigo responder rápido. O pedido número 202.309 foi pago. Então com o sistema OLTP, eu tenho essa resposta mais rápida ali para o meu negócio. Já o OLAP, pessoal, eu vou trabalhar geralmente com D-1 na resposta, tá? Ele é estruturado para responder a minha regra de negócio baseado sempre em histórico. Então, ele é estruturado ali conceitualmente para geralmente atender os indicadores, os gestores, geralmente em D-1. Já o OLTP, eu tenho algo mais próximo ali de resposta ali dentro dos meus sistemas e dos meus processos. Para sintetizar os dois e falar um versus o outro, tem mais um slide aí, pode passar, Nick, para mim, antes de eu passar a bola para você aí. OLAP versus OLTP. O OLAP, pessoal, ele foca em análises históricas e estratégicas. Ele tem essa estrutura multidimensional, como eu falei, que são chamados cubos de dados. Ele me permite trabalhar com múltiplas tabelas em frente do meu negócio. E aonde eu vou confrontar essas informações, essas múltiplas tabelas? Geralmente é quando eu estruturo meu data warehouse e meu projeto no BI ali para fazer o dashboard.
Eu confronto essas múltiplas tabelas para fazer as análises que eu quero ali e geralmente olhando análises históricas. Então, geralmente, a gente trabalha ali com timing de D-1 para esse tipo de relatório. O que eu estou te falando, então? Se eu tenho que ter uma resposta em real time ali, ou próximo... Real time eu falo que não existe, é bem raro, né? É um nível de tecnologia mais avançado, mas em BI, o mais próximo do tempo real, eu vou trabalhar com OLTP. Eu não estou vendo o slide, Nick, as pessoas estão na frente ali. Eu vou ter ali o OLTP, que é o foco na operação do dia a dia mesmo, essa transição em real time, tá? Então, quando eu quero ter velocidade, consistência, eu vou utilizar esse conceito ali de resposta, que basicamente é o que roda por trás de um CRM, de um RP. É esse sistema OLTP que está rodando por trás dessas aplicações. Então, quando eu falar de OLAP, eu estou falando de BI, dados históricos. E quando a gente faz uma consulta no sistema ali, no RP, no SAP, qualquer outro sistema que está rodando por trás é um sistema OLTP, tá? Essa é a diferença de um para o outro aí, basicamente. É óbvio, pessoal, eu estou pincelando aqui, é para trazer mais uma casca de conceito para vocês, mas eu deixo aqui o exercício para vocês o seguinte: nos estudos de vocês, no dia a dia, conforme vocês forem estudando, façam igual a Pamela fez ali na semana. Iago, Nick, o que é esse conceito aqui? Consegue trazer um exemplo mais prático? Traz ali no grupo do WhatsApp, o grupo é para isso, inclusive, tá? Então, esse é o direcionamento que eu queria trazer aqui para vocês hoje, pessoal. Eu tomei mais tempo do que eu deveria, na verdade, peço até desculpa aí, Nick. Tá tranquilo, cara. Esse era o conceito de BI que eu queria trazer, agora eu vou passar a bola para o Nick. Daqui a pouco eu vou abrir perguntas para vocês lá, vamos deixar lá para o final, mas agora eu vou passar aqui para ele, que senão a gente não vai conseguir cumprir o cronograma aí e ir para a parte prática. Mas obrigado aí. Ô, Iago, pela se mensagem. me permite fazer um complemento aqui. Com certeza. Pessoal, assim, esse slide aqui, para mim, tá? Se não for o mais importante, é um dos mais importantes. Essa diferença. Assim, hoje, tá? Acho que a gente está passando por muitos conteúdos aqui, mas essa diferença do OLAP e do ALTP é muito importante vocês entenderem, assim, tipo, totalmente, tá? Minha recomendação busquem depois, assim, mais exemplos daquilo que a gente está trazendo aqui. Eu vou trazer um ponto que é assim, isso eu vou falar que é o dia a dia de um time de dados totalmente. Porque o LTP é exatamente aquilo que está acontecendo no sistema. Então, assim, você tem, assim como o Iago trouxe, né, transações em tempo real, né, velocidade, consistência, baixa latência aqui de transações. Então, pensa que é exatamente o dado quente, o dado que está sendo utilizado no sistema, tá? A arquitetura de um dado OLTP é o dado transacional, exatamente do que está acontecendo no dia a dia do sistema. O OLAP é a fotografia desse dado que a gente usa analítico. Essa semana, eu tive uma discussão exatamente nesse conceito, tá? E a gente está falando de uma discussão com especialistas, pessoas, mas assim, a gente ainda estava batendo nesses conceitos aqui que são iniciais. Um exemplo, hoje, né, eu sou PM de uma squad de dados analíticos, né, numa comunidade no Itaú. E aí o time pediu para a gente criar uma agregação. E quando a gente foi entender, a gente viu que não era uma agregação analítica, era um trabalho para ser feito uma transação de dados. Aí eu falei, opa, galera, vocês estão pedindo aqui para a gente fazer uma operação transacional para colocar aqui numa base analítica e vocês consumirem esse dado analítico. Não faz sentido nenhum. Aí a galera falou, putz, beleza, faz sentido mesmo. Então, assim, isso é algo que a galera ainda confunde muito, assim, tá? No dia a dia tem muito merge e isso, assim, não é por falta de conhecimento, não é isso que eu quero dizer, tá, pessoal? É porque é um conceito muito amplo e que dá muita margem para interpretações. Minha recomendação, putz, eu quero entender mais. Pô, jogar no chat GPT, pede exemplos e tudo mais, mas sempre fotografem na cabeça de vocês. O LTP são bancos de dados utilizados em sistemas, utilizados em transações. Eu estou trafegando aqui no meu app do iFood, tá? Aquele dado que eu estou mandando.
aquele dado que eu estou transacionando dia a dia é exatamente o dado transacional. Aquele dado que eu mando entre sistemas, o CRUD, o meu cadastro, né? CRUD é o cadastro, é, cadastro, atualização, Exclusão. exclusão e... Caraca, me deu um branco agora, galera. Deixa eu ver. Cadastro, leitura, update e delete, né? É o CRUD, famoso CRUD. Isso é o dado transacional. Dado analítico é tudo aquilo que a gente usa para fazer ali previsão, para trazer inteligência, tá? Então, fotografem isso. Quanto mais vocês entenderem esses pontos, meu, para mim já é o ganho aqui, tá? Da mentoria aqui, de tudo que a gente está trazendo. E só complementando, né? Você viu que o Nick falou que pediram para ele fazer uma coisa que era transacional como analytic, certo? E o que acontece? Às vezes o time que recebe esse pedido pode não ter essa maturidade de frear o pedido e vai e faz. E isso é comum, tá, pessoal? Então, até profissionais da área, às vezes, pecam por falta de conhecimento e conceito. Está muito focado em fazer, executar a ferramenta, codar, e não olha para o todo. E, pessoal, em dados, em tecnologia, tudo que for real time, pro negócio é mais caro, tá? Seja de tecnologia, Sim. ferramenta, deixar no ar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Precisa ser real time mesmo? Precisa... Quanto mais próximo ali do horário, da verdade, do momento, do acontecimento, mais caro é a estrutura tecnológica, tá? É uma nova arquitetura, tá? Tem arquitetura capa, enfim, tem uma forma nova de pensar o dado. Quanto mais próximo do real, tá? E mais caro fica. Aquele gestor que fala, eu quero aquele relatório em tempo real. Aí o cara só vai acessar no fim do dia. Fala assim, beleza, amigão, você tá querendo uma Ferrari para você, com um budget aí para você comprar um Uno. Isso quando olha uma vez por semana. Onde que sistemas real-time funciona bem, tá? E-commerce, análise ali de vendas. Isso é obrigatório, né? Uma análise ali de falhas para você entender se o sistema está operando bem. Isso funciona. Agora, pô, você vai fazer uma análise ali de venda semanal? Você precisa de aquilo real time, galera? Não precisa, né? Então vai ficar caro, um dado caro, né? Mas boa, diga aí, Natan. Justamente eu queria entender um pouquinho mais desse real time. Realmente, igual no início, né, me pediram ali para fazer o real time, mas assim, foi um desafio técnico grande assim dentro do meu start, do meu início, né? Uhum. Então eu acabei não fazendo real time, atualiza ali de hora em hora e tá tudo certo. Mas como que seria esse processo de só para eu entender, tem como dar uma pincelada rápida para não sair do escopo? Como assim, cara? Qual que seria? Não entendi sua pergunta. A Qual que... questão de tecnologia, como que coloca, Uhum. se armazena, se não armazena, se já transforma na hora, como que é? Mais com Boa, processamento, é essa parte mais técnica mesmo. boa. Cara, assim, o Iago pode me complementar, mas o que que eu entendo que seria o real time, tá? E isso é muito falado no dia a dia. Deixa eu dar um. Existe um conceito, cara, porque assim, né? Quando você pensa numa arquitetura real time, você tem que pensar o dado totalmente diferente. Totalmente, assim. É como se a gente estivesse falando de uma tubulação diferente ali para o dado. E aí, o que que é muito usado, tá? É muito usado o Kafka. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O Já Kafka, cheguei a escutar já. isso, deixa eu tentar abrir aqui. Mas assim, cara, você tem o Kafka, ó. Então você tem o Kafka, que ele é que é o Kafka? Se a gente for resumir, é uma mensageria. Então ele está enfileirando aqueles tópicos de dados e ele está distribuindo em um processamento de baixa latência. Dá para processar um grande volume de dados em pouquíssimo tempo e disponibilizar aquilo em tempo real. Tá? Então, assim, o Kafka, vamos dizer, tá? Não é isso, mas eu vou fazer uma analogia. O Kafka,
ele é quase que vamos dizer assim, que um data warehouse de baixíssima latência processando aquele dado. Ele é análogo a isso, tá? Não é um data warehouse, ele é análogo. Só que para você manter um Kafka, toda a estrutura, toda a implementação dele é muito cara, tá? E assim, a manutenção que o Kafka exige, tá? Você ali colocar, enfileirar o processamento de uma forma adequada e você ter uma elasticidade também para mexer, porque pensa, o que que é o real time? O real time é agora eu tô com pouco processamento. Daqui a pouco eu tenho o meu pico, daqui a pouco eu tenho pouco, daqui a pouco eu tenho pico. Então, assim, por que que é caro? Porque eu preciso ter essa elasticidade muito bem dimensionada ao longo do tempo. É diferente do batch. Porque assim, se eu tenho meu processamento durante o dia, eu posso ter ali processo muito, processo pouco, processo médio, processo muito. No fim do dia, meu irmão, vou pegar todo aquele conjunto de dados e processar de uma vez só. Então eu estou dimensionando para o meu software uma, uma previsibilidade para aquele processamento. Eu tenho 100 mil registros. Beleza, ele vai processar 100 mil. Eu tenho 1 milhão de registros. Beleza, ele vai processar 1 milhão num tempo adequado. Agora, o Kafka, ele tem que processar 1 milhão, 200 mil, 100 mil, 100, pouquíssimo, da mesma forma. Por isso que é caro. Tá? Então, assim, eu vou passar aqui depois para vocês algumas questões, tá? Mas, assim, 90% dos casos vai utilizar batch, vai utilizar arquitetura OLAP. É pouquíssimos casos que vai utilizar uma arquitetura Kafka, tá? Muito pouco, sim, muito pouco. Então, assim, galera, para o mercado é interessante saber, é interessante ter essa diferenciação, mas assim, não é um pré-req, tá? Não é um pré-requisito para, nossa, preciso muito desse conhecimento. É legal conhecer, tá? E deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Em quais casos assim que vocês sentem que essa real time faz sentido? Análise de e-commerce, principalmente, tá? Vamos dizer assim, o caso da Amazon. Poxa, eu quero entender aqui o quanto está entrando no meu software, tá? Casos de logística, né? O que está chegando na empresa para já dimensionar ali estoque. Eu acho que é um caso muito interessantíssimo aí para real time. E aqui, cara, controle de logs de falhas, tá? Para sistemas. Então é muito importante também você estar entendendo o que, que já está acontecendo de errado no sistema. Então você Ô, geralmente processa esse log ali no modelo de Kafka, né, para você já ter ali uma visão e você ter uma rápida ação daquilo que você Mas precisa atuar. no fim do dia, a analogia, Nathan, é você pensar para toda e qualquer regra de negócio que se a tomada de decisão, mudança, não for feita imediata, vai arruinar ou dar um super resultado para o negócio. É basicamente É isso. isso aí. Toda e qualquer negócio, tomada de decisão que necessite de fato, que vá mexer ponteiro, vá fechar o negócio ou te dar resultado. Compreendi. Necessidade, né? Sempre. Beleza, então. Mas ficou claro, viu? Muito obrigado aí pela explicação. Tamo junto, galera. Pode perguntar, tá? A ideia aqui é desmistificar mesmo essas questões aí. Vamos no assunto de data vis. O que vocês acham desse gráfico aqui? Desses, né? Horroroso. Antigo. Antigo, né? Não, antigo Parece também, aqueles bem filmes do antigo. Batman dos anos 80, né? Eu acho Falando que da é tudo aí criminalidade de Excel, hein? Gotham. Hã? Parece Excel, parece tudo Excel. Olha só, Iago, falando mal do Excel aí, cara. Não deixava, hein? Ah, não, não tô falando mal, mas as Brincadeira, plataformas de BI brincadeira. é mais bonitinha, né? Essas aí tá parecendo o Excel lá, os primeiros Excel da vida. Não, mas eu também concordo, assim, Excel para DataVis esquece, né? Excel é para outro rolê, né? Eu também eu sou contra fazer DataVis em Excel ali, não dá, né? Tipo assim, além de ser muito custoso para fazer, a entrega visual é horrível, né? Boa. Ô, Nathan, cara, desculpa a pergunta aqui. A Pan, ela não. Ela caiu? Ah, A não, ela me Pamela, mandou ela tá com mensagem dor de no privado, cabeça, ela ela não falou tá que legal. enxaqueca. Ah, boa. É que eu não vi o chat, cara. Mas beleza. Não, fique em paz. Achei que ela tinha caído aqui. Vamos lá. Pessoal, por que que isso daqui tá ruim, tá? No fim do dia, fazendo uma análise diagnóstica.
eles não seguem muitos conceitos importantes do DataVis. Por mais que a intenção aqui seja muito boa, tá? Mas eles estão pecando muito. A forma de dimensionar, sim, utilizando cores muito fortes, né, ali, para o olhar humano. Estão começando aqui uma escala já sem começar no zero, sabe? Então dá uma visão assim errônea aqui para o dado. Sim, sem uma tomada de decisão muito clara que a gente precisa ter com os dados, tá? Então, por isso que é tão feio, assim, né? Olhando Parece aqui, manipulado alguns aí. parece manipulado, é. Uma questão meio jornalística ali, né? Meio de É, manipulação. porque 6 milhões ali para 7 milhões, a diferença, tipo, colocou ali gigantesca, né? Tipo, Uhum. Começando aqui, né, ó, 155 mil, né? Parece que está muito longe, né? Mas o que eles estão querendo analisar, né? O salto aqui de 165 para 192, relativamente pouco, né? Se a gente for parar para pensar. Mas excelente, muito bom. Pessoal, guardem esse slide porque ele vai ser importantíssimo aí também no exercício de vocês, tá? Então, para quem que vocês estão direcionando aqui a análise, né? O trabalho de BI que vocês querem? Quem que é esse público-alvo, tá? Primeira pergunta, é um público-alvo que você precisa direcionar, que ele é executivo, que é um tomador de decisão ali que está direcionando toda a empresa? É uma visão que você precisa direcionar aqui mais tática, sabe? Para gerentes, né? Vamos dizer assim, diretores, gerentes. É uma visão mais operacional, coordenadores, né? Até os próprios colaboradores ali para ter uma tomada de decisão. Isso é muito importante, né? Saber para quem você está desenvolvendo, qual que é a leitura. É uma coisa que uma vez, né? Eu vou contar uma história rápida. Quando eu era estagiário, pediram para fazer um dashboard. E aí eu fiz um dashboard todo bonitão e eu coloquei em dark mode lá, porque eu achava bonito, né? Achava legal. Fiz aquele fundão meio cinza, aquela coisa bem 007, assim, né? De filme. Aí a minha gestora falou assim, Nick, ficou muito legal o painel, mas troca a cor, porque esse painel ele vai ser usado em reuniões executivas e tudo mais. Talvez é interessante você deixar no fundo claro. Falei, verdade, né? Tô fazendo para um diretor, imagina, chega lá, né? Parece que o dashboard tem neon e, né, aquela coisa. E aí mudei para mais claro, né? E aquilo ficou marcado para mim. O meu, o meu público-alvo, diretoria, tem que ser sério, sabe? Ah, mas é clichê, não precisa disso. Galera, acredite que sim, precisa. Né? O público, ele muda a característica. Então, quando você coloca ali um visual mais claro, né? Um visual trazendo mais autoridade, mais seriedade, as pessoas vão confiar mais naquele painel, tá? Aí agora você vê painéis que tem o fundo, de fato, ali um pouco dark, uma coisa muito mais artística. Não tem problema também. Agora, qual que é o objetivo? Se é para trazer uma visão ali mais de infográfico, zero problema. Você pode trazer uma visão mais criativa. Mas por quê? Porque você está pensando num público-alvo. Já fiz painéis que tem fundo preto, mas o meu ideal era totalmente artístico. Era um ideal ali mais de experimentação, então tá tudo certo, tá? Mas você pensar em para quem você vai desenvolver é muito importante, tá? Então no exercício, concentra nisso. O que que você está querendo comunicar com isso, tá? Então, assim, que tipo de coisa, qual que é a história que você está criando aqui? Qual a narrativa, sabe? O que que o diretor ele precisa ver? Naquele problema que você quer resolver, quais são os elementos que precisa ter aqui? Como você vai entregar? Qual que é a modalidade de entrega, sabe? Às vezes, galera, vocês estão desenvolvendo ali um painel para um diretor que ele mal fica na cadeira. Ele mal fica sentado. Às vezes, um e-mail para ele é mais importante do que um painel, um dashboard. Às vezes, um único número de KPI para ele é mais importante do que um painel ali cheio de análise exploratória. Faz sentido?
Primeira pergunta, como que você vai analisar isso, né? Como que você vai desenvolver, como você vai entregar isso para ele, sabe? Então, isso peca bastante, né? Às vezes, nós desenvolvemos produtos muito avançados para pessoas que mal têm tempo de analisar. Isso, e aí você coloca ali na regrinha, mas ninguém acessa o meu painel. Claro, você não pensou. O cara mal fica com a bunda na cadeira no dia a dia. Ele precisaria de um alerta, né? De um Slack, de um e-mail. Às vezes é isso, né? Isso também é análise de dados. Isso também é uma decisão, beleza? E aí eu queria trazer aqui para vocês, dentro de design, né, existem ali os princípios de Gestalt. Eu vou trazer aqui 6 princípios, e esses princípios eles estão aqui nesse livro, tá? Um excelente livro aqui para vocês terem aqui como leitura, e tudo que eu vou falar aqui está presente no livro também. E aí, o que acontece, né? Para cada princípio de Gestalt, eu trouxe um exemplo nos painéis, exemplos nos dashboards aqui para também elucidar para vocês. E eu trouxe visualizações aqui do Tableau, tá? A galera que desenvolveu, foi criando, então eu trouxe aqui também para vocês entenderem. Então, o primeiro princípio de Gestalt é a proximidade. Então, quando os objetos eles estão próximos, né? Então, a gente tem aqui uma conectividade com esses objetos. Então, por exemplo, eu tenho aqui todas as reclamações por ano. Então, eu consigo ver o total, consigo entender o que aconteceu aqui no ano e qual que foi a minha comparação com o ano anterior. Tá tudo muito próximo, eu já estou tomando uma decisão ali, entendendo o comportamento de bate-pronto. Aqui, as minhas respostas. Mesma coisa, eu tive 99% de respostas. Aumentou 1% comparado com o último ano. Tá? Princípio da similaridade. Conceito quando a gente, por exemplo, quando a gente está aqui olhando, né, a parte de cor, né, a gente está falando de objetos que eles compartilham aqui as mesmas características. Então, por exemplo, né, esse dashboard aqui feito pela Ellen Blackburn, ela traz, né, o impacto severo, alto impacto, médio impacto, baixo impacto. E depois ela vai colocar isso aqui a quantidade de casos, né, ao longo do tempo, para ver aqui a questão de proporção. Ela deixa exatamente as mesmas cores, para a gente conseguir ter uma visão muito clara daquilo que precisa ser analisado. Então ela utiliza os mesmos princípios aqui, né, de utilização de cor. Ela poderia ter colocado tudo diferente, tá? E parece um conceito óbvio, mas muita gente peca também, né, na criação de painel. Aqui, ó, low, exatamente obedecendo a mesma cor, sabe? Então, um conceito muito importante. Conceito de acercamento, né? Quando você tem algo muito próximo, né? O conceito de cercamento é semelhante aqui à proximidade, né? E ele sugere que você tenha uma visão containerizada aqui, sabe? Aquilo que você precisa analisar. Então, esse aqui é um painel. O Marcelo Haas é um grande amigo meu, né? Ele também é embaixador aqui da Tableau. E ele fez esse painel, eu gostei bastante, porque ele está olhando aqui o overview, né, da parte de vendas, e ele está analisando tanto a parte histórica, né, tanto separada aqui pela loja e tanto pelo médico. Então ele está fazendo um acercamento da análise que ele precisa, tá? Nick, eu preciso de todos os princípios de Gestalt ao mesmo tempo? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você vai colocar 3 princípios ao mesmo tempo, pode ser que você vai colocar todos os princípios ao mesmo tempo, mas vai depender muito, tá? Não é uma regra, é mais uma boa prática, beleza? Aqui um outro princípio legal é o fechamento, né? Você coloca a simplicidade, né, para você garantir aqui clareza naquilo que você quer analisar. Né, aqui um exemplo que a Sherry trouxe, né, numa análise aqui de Gantt, é você trazer uma simplicidade. Você tem aqui a visão de tudo que o estágio 1 está aplicado, e aí você vai dividindo ele ali para você ter, de fato, o que está dimensionando. Você poderia colocar isso aqui numa análise de gráfico? Poderia. Mas ela trouxe aqui numa visão simplificada, tá? Isso aqui, de 3 gráficos, isso aqui você está resumindo em um só.
Princípio da continuidade. Aqui é um exemplo único, tá? Mas é muito parecido também ali com a parte do fechamento. Mas é assim, é você entender começo, meio e fim de uma análise. Né? Aqui ele está trazendo uma análise, né? A Lila trazendo uma análise, né, do início, né, de uma nova vida. E aí ela traz aqui conceitos importantes, né, daquilo que vai acontecendo. Mas ela fala, ó, o primeiro mês, né, que é a parte, primeiro trimestre, né, da vida. E aí ela vai trazendo pontos de desenvolvimento. Então você consegue ter uma visão, né, da gestação muito bacana aqui, sabe? Um ato contínuo dessa vida. Então, uma continuidade aqui importante. Pode ser uma visão aqui num gráfico de linha, sabe? Você está trazendo um contexto muito importante daquilo da onde aquela sua análise ela vai chegar. Beleza? E aqui, conexão. Muito utilizado também por gráficos em grafos, né? Que a tradução, né, no inglês é a mesma coisa, mas aí você tem o grafo. E aí você conecta pontos específicos, né, de acordo com uma análise. E aí você tem aqui, quando um gráfico, por exemplo, utilizado em mapa, você tem uma conexão entre pontos, né? Talvez uma distância. Então você também utiliza aqui um princípio de Gestalt importante da conexão. E aí, pessoal, quando você une tanto a parte de data vis quanto a parte de narrativa, né, que é o tal da história, que aí a gente fala aqui do conceito de data storytelling, você tem três pontos importantes, que é a parte de dados, que é a parte técnica, né, tudo aquilo ali que o Iago trouxe da parte de BI, que é a nossa saída. A gente precisa aqui dos recursos visuais, que é um pouco do que eu estou mostrando, e também a narrativa. A narrativa é o talento de cada um, é o conhecimento de negócio de cada um. Tá? É aquilo que vocês vão conseguir comunicar para o business, exatamente aquilo que precisa ser comunicado. Quando você tem o dado com recurso visual somente, tá? Você esclarece. Você traz aqui a conjuntura daquilo que precisa ser esclarecido, né? Um dado visual, pode ser um pulso, pode ser aqui uma decisão, né? Alguma coisa nesse sentido. Quando você tem só o dado e a narrativa, você está explicando, né? Você está explorando aqui aquela ideia. Quando você tem o recurso visual e a narrativa, você engaja, tá? Que aí seria só a história mesmo, ali o pitch, né? Você não está utilizando o dado, o dashboard para isso. Mas agora, quando você tem todos esses, né? O que é a junção desses pontos? É a transformação. Você muda o negócio. E por isso que hoje é muito difícil, né? Porque as pessoas estão focadas somente na ferramenta, somente no dado, e pouquíssimo aqui. Né? O que eu vejo muitos casos aqui de empresas, tá? Focam de uma maneira exacerbada aqui na parte de dados, compra ferramentas profissionais, e aí você esquece de focar aqui na melhor análise, você esquece também de focar num tempo para criar essa narrativa. O que acontece? Você investiu muito dinheiro, pouco resultado aqui. Então acontece isso. É raro, mas acontece com muita frequência, tá? E assim, pessoal, histórias de dados conectam lógica com emoções. É exatamente isso. Você conectar a lógica dos dados, né, a parte exata, com a parte humana, que são as emoções. Então, isso é algo que é cultivado ao longo do tempo, tá? É algo que é treinável também, tá? Não pensa que isso, nossa, preciso nascer com esse talento. Não. É algo treinável. É algo que quanto mais você adquire letramento no negócio, mais você consegue aqui adquirir emoções e conectar isso com a lógica. E aí, qual que é o fluxo lógico de uma história de dados, né? Então, primeiro você tem o dado, né? Depois você cria aqui a exploração desse dado, aí depois você tem o insight desse dado, então você está ali criando uma possível conexão com aquele dado ali, né, para tomar uma decisão. Você tem uma explicação lógica e o público, tá? E aí o público é exatamente o usuário final. E aí, pessoal, quero
fazer aqui, né, pedir uma licença para vocês, para aproveitar muito rápido, tá? Queria mostrar para vocês aqui algumas coisas legais para entrar no próximo tópico. Queria mostrar duas coisas. Isso não é uma aula sobre Tableau, é só uma demonstração, acho que para sintetizar tudo que eu e o Iago estamos falando, tá? Power BI comparado com o Tableau, galera, no fim do dia são ferramentas, mas conceito é o mesmo e muitas coisas bem similares, tá? Essa daqui é a carinha do Tableau. Então, primeiro de tudo, tá? Conexão com os dados. Então, vou tentar fazer uma visão aqui muito parecida com o que a gente está falando ali no slide. Então, aqui a gente tem o Data Source, tá? Então, se a gente voltar aqui, começa pelo dado. Então, aqui eu estou entendendo que o meu Data Source é um Data Source de vendas. Então, estou começando aqui, eu tenho minha Order ID, minha transação, né? Quando aconteceu aquela venda, quando aconteceu aquela minha entrega, né? O ship date, qual que é o nome do meu cliente, né? Qual que é o segmento, enfim, tá? Esse dado ele já está tratado, tá, pessoal? Então aqui a ideia é só mesmo fazer uma exploração com vocês. E aí eu vou aqui para minha análise exploratória, então, beleza? Então eu estou analisando aqui o meu painel, vou colocar aqui o nome do meu cliente, vou fazer aqui um count desse cliente, certo? Eu tenho 10 mil clientes. Legal. Quantos ao longo do tempo? Olha, bacana. Então, essa minha quantidade de clientes, ela está crescendo, ó. Se eu colocar aqui uma linha de tendência, essa minha tendência, ela está aumentando. Ela está só crescendo. Tá certo? Se eu quiser aqui entender por dia, também consigo. Tá? Minha tendência também está aumentando. Então, volto aqui por mês. Muito bom. Poxa, eu quero entender, então, onde que está essa galera, né? Qual que é a minha localização? Pô, eu só tenho clientes aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Interessante. Mas o que eu quero analisar? Eu quero analisar a minha venda. Quero analisar